Amém, glória a Deus. Eu quase falei, fica aqui, arcebispo, você está pregando tudo que eu vou falar. Aleluia! Glória! O Espírito Santo é tremendo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor, ela nos alcançou. E hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome que está acima de todo nome. Amém? Vamos orar. Poderoso Senhor Jesus, eu dependo totalmente de Ti. Senhor, mais do que eu mesmo, o Senhor sabe de todas as minhas fraquezas e debilidades, os meus medos e os meus temores. Mas eu confesso aqui diante da Tua igreja que eu confio em Ti. E eu peço que o Senhor tome a frente, Senhor, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Senhor, o meu coração se cala diante de Ti. A minha carne se dobra diante de Ti. E eu entrego nas Tuas mãos o governo desta reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, o senhor quer que eu pegue o outro microfone? Esse está dando microfonia? Continua aqui mesmo? Amém. O tema de hoje é: o Senhor te conhece? Aleluia! O Espírito Santo é muito bom. Muitos podem dizer, lógico que o Senhor me conhece. Lá no Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e quando levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu já sabes. O Senhor já sabe o que eu vou pedir, o que eu vou falar. Mas vamos ver o que diz Mateus 7, 23. Só a primeira parte, por favor. Mateus 7, versículo 23. A parte A do versículo diz assim: então eu lhes direi claramente, nitidamente, explicitamente, evidentemente, totalmente claro, sem dúvida nenhuma, totalmente compreensível, notoriamente, nunca os conheci. Ai, eu faço uma pergunta para a igreja. O que adianta nós estarmos aqui, dizermos que somos cristãos, pregar, louvar, levantar a mão, fazer até um passinho e acabar no inferno? O que adianta nós virmos todos os domingos na igreja, como disse o arcebispo? O que adianta eu sair panfletando Jesus Cristo no farol, ir na praça, pegar um microfone e bem alto gritar que Jesus é o Senhor e acabar a minha vida no lago de fogo? Igreja, o diabo mentiu para a igreja. O diabo disse que nós podemos viver aqui deliberadamente, largamente. O diabo disse que você pode se vestir como você bem quiser. O diabo disse que você pode fazer qualquer coisa, que você pode comer qualquer coisa, que você pode viver de qualquer jeito, que você pode falar de qualquer maneira. Olha o que diz Apocalipse 20, no versículo 12, por favor.
Apocalipse 20. Aí é Provérbios, meu irmão. Desculpa. É Apocalipse 20. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O diabo mentiu para a igreja. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode vestir qualquer roupa. Você não pode andar de qualquer maneira. Você não pode comer tudo que se oferece. O diabo mentiu. Olha o que diz Romanos 12, versículo 2. Nós vamos percorrer a Bíblia, amém? Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não ande como eles andam. Não fale como eles falam. E aí, velho, mano? Não fale como eles falam. Não se vista como eles se vestem. Não faça igual a eles. E como é que a gente está vivendo? A gente está vivendo diferente deles? Eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Sexta-feira. Chamei uma pessoa para me ajudar e ela disse assim, para quem não sabe, nós estamos mudando de casa. E aonde eu morava existia uma pessoa que fazia a limpeza. E essa pessoa perguntou para a outra, escuta, ela é daqui do Brasil? Como assim? Não, ela é de outro país ou ela é aqui do Brasil? Por que você está perguntando isso? Porque ela se veste diferente. E a pessoa falou assim, ela é cidadã do céu. E a pessoa que respondeu veio me contar isso, e eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Ela é cidadã do céu. Igreja, nós temos que lembrar que Adão e Eva, eles andavam com o Senhor. O Senhor vinha todo entardecer e Adão fazia assim, pai, olha essa frutinha pequenininha, olha como ela é bonitinha. Eu dei o nome de Amora para ela. Está vendo essa aqui, Senhor? Eu dei o nome de pera. E aquele bichinho que está pulando ali, está vendo, Senhor? Eu dei o nome de macaco. Era tanta intimidade. Era tanta intimidade com Deus. Tanta intimidade. E ainda assim, caiu. Ainda assim, pecou. Quem é que a gente está pensando que é? Quem é que a gente pensa que é? Aonde a gente pensa que está? A gente acha que é melhor que eles? A gente tem a Bíblia, eles não tinham. Não. 1 Coríntios 10, 12, ela nos alerta. Assim, aquele que considere estar de pé, cuide para que não caia. Igreja, a serpente está ativa. A serpente continua trabalhando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto, mas a serpente está querendo tragar. Está querendo tirar os cristãos da posição. Está oferecendo bandejas bonitas, boas.
boas, agradáveis. Vocês sabiam que há cristãos no inferno? E lá no inferno, sabe o que eles fazem? Senhor, dá-me mais uma chance. E então eu farei tudo certinho. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou ouvir os seus profetas. Eu vou obedecer a sua palavra. Mas o agravante é que o inferno não é um centro de reabilitação. O inferno não é, aliás, não existe purgatório. Não existe. Nós precisamos lembrar, mais uma vez eu vou repetir o que foi falado aqui, da passagem do rico e de Lázaro. Vamos ler Lucas 16, do 22 ao 24. Diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abrão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, na morte, no sepulcro, nas profundezas, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu de longe com Lázaro ao seu lado. 24, por favor. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. Isso dá uma pregação de 3 horas. E refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. O rico não falou: Pai Abraão, me tira daqui. Meus pés eu não consigo apoiar. Eu não consigo respirar porque o ar quente queima os meus pulmões. Ele falou: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua. Sabe por quê? Porque em Eclesiastes 11, 3, aqui, mas nós sabemos o que está escrito. Aonde a árvore cair, quer para o norte, quer para o sul, lá ela ficará. Então o rico sabia que aonde ele entrou, de lá ele não mais sairia. Lucas agora no versículo 27 a 29, por favor. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles o advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que o ouçam. Ai, nós ainda temos a oportunidade de fazer a escolha certa, de fazer a escolha sábia, de fazer a escolha prudente, como foi feito às 5 virgens de Mateus 25. Manter as nossas lamparinas acesas. Se eu não me engano, foi domingo passado que nós lemos aqui. Não, foi no altar principal. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O próprio Jesus Cristo, ele disse que haveria um caminho largo. Mateus 7, versículos 13 e 14. Olha o que diz. Mateus 7. Isso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14.
Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Vocês lembram que o profeta uma vez disse que talvez 5 no Brasil entrariam? Talvez 5. Porque a porta que leva para o reino do céu, ela é muito apertadinha. Eu costumo dizer que a gente passa por ela de lado com o nariz espremido, assim, ó. Às vezes sem respirar. Um caminho largo, um caminho popular, onde pode tudo, onde eu posso viver de qualquer maneira, onde eu posso falar o que eu bem quiser, onde eu posso vestir a roupa que eu bem entender, a roupa que marca a minha silhueta e provoca a cobiça dos outros. Ai, mas não sou eu que estou pecando, é problema dele. Não! A cobiça do outro sobre a sua vida é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Eu vou prestar contas a Deus por causa disso, porque eu provoquei a cobiça de alguém. O diabo mentiu para a igreja. A cobiça começa pelos olhos. Como começou o pecado no mundo? Gênesis 3, versículo 6, por favor. Quando a mulher viu, quando a mulher olhou, quando a mulher reparou que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou o seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Até quando nós vamos viver aqui achando que fazer de qualquer jeito tá bom? Eu vou na igreja todo domingo. Eu louvo. Gente, eu pego no microfone da igreja. Eu levanto a minha mão e digo: Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Como é que a gente pode achar que a gente vai viver de qualquer maneira e ainda assim entrar no céu? Essa pergunta eu vou responder, porque eu já obtive várias respostas de algumas pessoas com quem eu convivi, e elas diziam assim: você é tão radical. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Gente, virou chavão essa frase, né? Duas frases. Deus sabe de todas as coisas. Deus é bom o tempo todo. Deus conhece o meu coração. Deus é pai. Deus é pai, irmã. Não, que pai que não vai perdoar o filho? Que pai que não vai perdoar o filho? Ah, olha o que eu ouvi. Não, irmã. A pessoa ela não queria matar a si própria. A pessoa queria matar o problema. Deus entende. E eu ouvi de 4 pastores num velório. Um velório de uma suicida. Morava embaixo do meu apartamento. Nós vamos encontrar com ela no céu. Eu só não fiz um auê porque meu marido me segurou. Porque eu queria ir lá e eu falar assim: nem como servo de Deus, nem como cidadão do céu você se veste. Como é que você leva mais de 130 pessoas para o inferno junto com você? O diabo continua mentindo para a igreja. A serpente continua ativa. Agora vamos lá para Mateus 7, 21 até o 23. Olha o que Jesus falou. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Vamos parar aqui no Senhor, Senhor. Depois a gente continua. O budista não chama Jesus de Senhor.
O hinduísmo não chama Jesus de Senhor. O ateu não chama Jesus de Senhor. Então, para quem que é essa palavra aqui? Para nós, para mim e para você. E olha o que Jesus diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Quem é que está dizendo Senhor, Senhor? São os cristãos. Mas Senhor, Senhor, eu profetizei, eu dei um reteté, sapateei, falei, profetizei, disse, assim diz o Senhor, no teu nome. Senhor, no teu nome. Eu falei, sai. E saiu. Senhor, tantos milagres, Pai. Até da vida da vizinha eu sabia, o teu Espírito me revelou. Ai, ai, ai. 23. Então eu lhes direi claramente, nitidamente, explicitamente, sem dúvida, totalmente compreensível, audivelmente. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca. Espera aí. Você fez milagre? Eu sou o dono dos milagres. Eu não lembro de você. Você fez milagre junto comigo? Não. A serpente continua ativa. O diabo continua mentindo para a igreja. Ele não tem interesse no mundo. O mundo já está morto. O mundo não tem vida. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a minha vida. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo. De quem é que a gente depende? Mas, minha irmã, se eu der o dízimo esse mês, a minha conta de luz fica para trás. Em que Deus que você anda confiando? Em quem você anda apoiando a sua fé? No que você anda crendo? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem falado? Aonde você está andando? Jesus. Verso 23. Tudo bem, pode deixar. Direi claramente, não tem problema. Afastem-se de mim. Apartai-vos de mim. Tem versões que diz, apartai-vos de mim, malditos. Malditos, porque eu não vos conheço. Nós precisamos viver num tempo de extrema vigilância e cuidado. Sabe por quê? Porque quando se trata do reino de Deus, o Senhor é muito sério. Quando se trata do reino dos céus, eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Estava lá eu, varrendo a minha sala. E então eu escutei uma voz que me disse assim, você abriria a porta da sua casa para um estranho? Eu já contei, peço perdão por repetir, mas é necessário. Eu olhei para cima, olhei para os lados e não respondi. Então eu estava dirigindo e eu escutei novamente aquela voz. Você abriria a porta da sua casa para um estranho? E eu não respondi. Lembra até a história de Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes. E por uma terceira vez eu escutei, você abriria a porta da sua casa para um estranho? E eu fiz, claro que não, né, Senhor?
pois eu também não. O Senhor falou, pois eu também não. Então, o que é preciso? O que é preciso para nós ouvirmos do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai? O que a gente precisa fazer? Mateus 7, por favor, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Vamos entender o que é vida? Porque muitas vezes a gente acha que a morte é quando a gente deixa essa carne, né? E a gente vê um defunto ali no caixão, num sepultamento, e a gente chora, é lícito. O luto é lícito, mas aquilo não é morte. Morte é quando nós não estamos na presença do Senhor, vivos em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus não habita em nós, o verbo de Deus, a palavra santa do Senhor não está em nós, nós estamos mortos. E a Bíblia, o que nós acabamos de ler aqui, fala sobre a vida que nós encontramos no caminho estreito, no caminho apertado. Então esse é o primeiro item. Nós temos que entrar neste caminho. Amém? É difícil, dói, vai chorar sim, vai chorar muito. Vai chorar até por coisas que antes você não se importava, porque você estava morto, né? Você estava morto. Vai ser humilhado? Vai. Vai ser injuriado? Vai. Vai ser perseguido? Vai. A sua própria família vai fazer isso. Porque os de fora não vai doer. Dói de quem você ama. Não é? Esse é o caminho estreito. Nós vamos entrar na Via Crucis com Jesus. E nós vamos levar a nossa carne para a cruz. Se quiser entrar no reino de Deus. Se não quiser, pode continuar. Não tem problema. Amém? Não tem problema para mim. Vai ter para quem continuar no caminho, lógico. A segunda coisa que nós precisamos fazer. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ah, mas Jesus veio, Jesus morreu, agora eu estou na graça, irmã. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nenhum mandamento caiu. Ou você queria ir para a cruz junto com Jesus lá naquela época? Furar a mão, furar pé, furar a cabeça com coroa de ouro, ser cuspido, sentir sede, tomar vinagre, carregar uma cruz pesada. Nós fazemos isso sim, mas é pela fé. Tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Ah, não são só os 10 não, viu? São mais de 300. A Bíblia é mandamento de capa a capa. Sabe por quê? Os pais vão me entender. Quando nós temos um filho e nós vemos que ele está indo por um caminho que lá na frente tem um abismo, porque nós somos mais altos, né? Então tem um abismo e você vê que o teu filho está indo para lá. O que você faz? Você pega o teu cajado, que tem uma curvinha assim, ó, e tchum, traz para perto de novo. Aí seu filho vai de novo, aí você vai com o cajado de novo, e tchum, traz seu filho para perto. A terceira vez você fala, não, agora eu vou precisar corrigir. E pega a vara. Pá! Dói. Dói. Ah, o Senhor é o meu... Falei agora cedo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O bom pastor, ele usa vara e cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas dói. Vocês já apanharam de vara? Eu já apanhei de cinta, eu já apanhei de fio de máquina de costura.
dói. Gente, dói. Dói muito. A terceira coisa que nós temos que fazer, Hebreus 12, 14, diz assim. Hebreus 12, 14. Busquem a paz com todos. Vamos parar aqui. Busquem a paz com todos. Você está em paz com todos? Com o cunhado, com a cunhada, com o sogro, com a sogra, com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo. Está tudo bem? Se não tiver, corre. Corre. Jesus está voltando. Corre, obedeça. Isso é um mandamento. Continuando. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. O que é ser santo? Não, santo é só Deus. Mateus 5, 28 não está no script, diz assim. Sedes santos, sedes perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu é santo, é perfeito. Vocês já repararam que o filho geralmente parece ou com o pai ou com a mãe? Como é que a gente vai entrar no céu se a gente não tem os atributos do Senhor? Como é que a gente vai entrar no céu se nós não somos puros de coração, retos em nossos caminhos e nas nossas decisões e na nossa maneira de falar e na nossa maneira de pensar? Se nós não somos separados do mundo, mas com o mundo a gente vive se amalgamando, nós precisamos nos consertar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é digna de toda aceitação. Mas ela está dizendo aqui para a gente que sem santidade, ninguém entrará no reino do céu. E o que é que está nos impedindo de andar em santidade? O que está impedindo a cada um de nós aqui ter uma vida santa? Igreja, cuidado. Igreja, muito cuidado. Porque nós podemos um dia ouvir, eu não os conheço. Mas, Senhor, eu te conheço. Senhor, nós fizemos isso e aquilo juntos. O Senhor não lembra, Senhor? Ai. Existem algumas pessoas que nós conhecemos. Existem algumas pessoas que são muito famosas no Brasil e fora do Brasil e que nós conhecemos e já ouvimos falar. Já ouvimos falar delas. Existem alguns apresentadores que estão aí há 30, 40 anos, a gente já ouviu falar e às vezes a gente conhece a vida toda da pessoa, né? Ah, fulano tem tantos anos, o nome verdadeiro é tal, ele tem tantos filhos, ele é casado com a fulana de tal, ele mora em tal lugar, ele faz isso, ele gosta de tal comida, todo dia tal ele faz assim, ele tem uma casa aqui, ele tem uma casa ali. Mas esse famoso que você tanto conhece, ele conhece você? Então você pode dizer que você conhece Jesus. Mas o Senhor pode dizer, eu não te conheço. Os muçulmanos conhecem Jesus. O hinduísmo conhece Jesus. Os budistas conhecem Jesus. Até os ateus, eles conhecem Jesus. E quanto ao dono de todas as coisas, ele também conhece? Eu vou correr por causa do horário. Filipenses 3:20, por favor. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é aqui. Não é em São Paulo, não é em Brasil. A nossa cidadania é de lá. Essa mulher, ela é daqui do Brasil? Porque ela se veste diferente. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Você é muito precioso. Você vale mais do que todo ouro nessa terra. Você é o alvo do Espírito Santo. Porque mais do que você quer ir para o céu, o Senhor quer te levar para lá.
Aleluias. Nós pertencemos ao reino de Deus. Eu tenho muita coisa para falar, mas nós vamos deixar para a próxima. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que todos ficassem de pé e que vocês soubessem que vocês têm um dono. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Quando Jesus foi para aquela cruz, humilhado, injuriado, sofreu, calado, foi por tua causa, foi por minha causa. E o Senhor promete na sua... Ele não precisava fazer isso, igreja. Ele não precisava falar, olha, lá no céu é tudo tão lindo. Lá no céu as ruas são de ouro, as ruas são de cristais. Olha os muros, olha, porque lá não precisa de sol, não precisa de nada disso. Ele não precisava fazer isso. Mas ainda assim, Ele diz para nós que Ele nos dará um corpo glorioso como o dele. Ainda assim, Ele diz para nós, vem, sobe aqui para cima. Vem, aqui não tem fome, aqui não tem choro, aqui não tem enfermidade. Sobe para cá, se prepara. Usa as vestes santas, de linho puro, finíssimo, resplandecente, pura, branca. Vem para cá, não fica aí. O Senhor quer nos salvar. Mas me salvar do quê? Da tribulação. E não é essa tribulação que você passa com a vizinha, não. Nessa tribulação que você passa com a tua mulher, com o teu marido, não. Não. É um juízo que vem do alto. É um juízo que vem de baixo. É um juízo que vem dos lados. O Senhor quer nos salvar da tribulação e da grande tribulação. E Ele está trabalhando para isso. Não ignore o trabalho do Senhor. Não ignore as vezes que o Senhor te esmagar, usar a vara, usar o cajado e te puxar, te arrastar, te deixar tudo ralado, mas Ele te quer junto dEle. Ele te quer pertinho dEle. Ele quer te livrar do juízo. Ele quer te livrar da ira, do cálice da ira de Deus, que já está sendo derramada na terra. E você ainda está pensando em comprar uma bolsinha de marca? E você ainda está pensando em comprar o carrinho do ano? O Senhor nos está alertando. O Senhor está dizendo, eu vou destruir tudo. Eu sou o dono. Eu vou destruir. Busque a santidade, igreja. Busque a santidade, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. No mais poderoso nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Feche os seus olhos, levanta a sua mão direita, por favor, e repita comigo. Poderoso Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra de exortação, que me coloca no caminho estreito, que me coloca no caminho apertado, mas que me leva na tua presença. Por favor, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me cubra com o mais precioso sangue de Jesus, me purifica, me justifica de todo pecado. Senhor Jesus, eu me arrependo e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Por favor, Senhor, estabelece a santidade no meu coração. Estabelece a sua justiça em todos os meus caminhos, em todos os meus dias. Retira o meu nome Retire o meu do nome livro das trevas do livro das trevas
e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, no mais poderoso nome de Jesus. Hoje, eu nasci de novo. E eu te pergunto, agora sou eu. Os atrativos da terra são maiores do que os do céu? Realmente aquele sapatinho que eu tanto desejo é melhor do que andar descalço na rua de ouro? Realmente aquela roupinha de marca, ela é mais limpa, mais bonita e mais cara do que as preciosas vestes que o Senhor nos dá de graça para nos assentarmos à sua mesa e por Ele sermos servidos na grande ceia do Senhor? Igreja, vigia, a serpente está atuante, o diabo continua mentindo e está tão descarado que ele nem disfarça mais. Ele vem com a sua própria cara, com a sua própria fala, mansa, suave, e te leva para as profundezas, onde nunca mais será possível sair. Vigia, igreja, vigia, nós estamos nos últimos dias na terra. Vigia, cuidado com as propostas, cuidado com as bandejas. O Senhor tem um banquete. O diabo vem com bandejas de ouro, com comidas saborosas, que quando você olha, você fala, eu vou ter discernimento. Mas o Senhor está preparando uma mesa tão grande, tão farta, tão linda, tão preciosa. Mas essa mesa, ela é só para aqueles que amam e obedecem o Senhor. Vigia, a igreja. Vigia em todo tempo. Cuidado com as más conversações. Cuidado com as más companhias. Cuidado. Vigilante o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos vigiar para não perder a nossa coroa. Se a Bíblia fala isso, é porque é possível sim perder a salvação.